E aumentou o número de internações de pedestres e ciclistas no Espírito Santo. 2025 teve quase 900 casos a mais do que no ano anterior. O Alberto Borém vai entrar nesse assunto com a gente, porque é um número extremamente alto e que, por vezes, a irresponsabilidade de muitos, a falta de cuidado, a observância às regras, acaba caindo para esse pessoal aí, né, o Borém, que trabalha duro para atender todas essas vítimas que sentem também a consequência disso tudo. Bom dia a vocês. E para tentar passar uma mensagem de conscientização, né, Aurélio e Vanessa? Muito bom dia novamente a vocês e a quem nos acompanha aqui no Bom Dia Espírito Santo. O Igor Vasconcelos é coordenador, chefe da Central de Ortopedia aqui do Hospital Antônio Bezerra de Faria, que fica em Vila Velha. Essas pessoas que são atendidas aqui, vítimas de acidente de trânsito, têm necessariamente um perfil, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Então, a gente aproveita esse mês, né, para falar do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para as vítimas de acidentes de trânsito no mundo inteiro. A gente sabe que mais ou menos 1.200.000 pessoas morrem de vítimas de acidentes de trânsito no mundo. Você sabe o que isso significa? São 3 vezes a população de Vitória morrendo todo ano vítima de acidentes de trânsito. Aqui no hospital não é diferente. E outra coisa, a realidade também mudou. Além do aumento, né, de número de acidentes, vítimas de acidentes de trânsito, a gente tem aumentado o número de vítimas de acidentes de bicicleta elétrica, que é esse novo meio de transporte que chegou para ajudar na mobilidade urbana, mas também a gente tem visto um aumento do número de atendimentos desse tipo de acidente. Esse perfil de pacientes que a gente tem, muitas vezes são pacientes jovens, que são vítimas desses acidentes. A bicicleta elétrica, ela comporta no trânsito como uma moto leve, porque ela atinge maiores velocidades. E é esse tipo de conscientização que a gente precisa. Qual é a principal lesão mais frequente desses pacientes? A gente tem muitas contusões, né? São aquelas simples pancadas, mas não é só isso. Podem ter lesões mais graves, por exemplo, fraturas, múltiplas fraturas, fraturas do punho, do ombro, da clavícula, do tornozelo, do pé e também acidente do tipo traumatismo crânioencefálico, né, que é quando a pessoa bate o crânio e tem repercussões no cérebro, né? Então essas lesões, além de lesões que causam limitações, podem causar sequelas, muitas vezes definitivas. De acordo com os números do Ministério da Saúde, aumentou tanto a quantidade de acidentes com motociclistas, os pedestres naturalmente são mais vítimas também, e a bicicleta elétrica que o doutor chama atenção. Chama mais a sua atenção a quantidade, esse aumento, ou a gravidade dessas lesões, doutor? Os dois tipos. A gente tem tanto um aumento do número, um número expressivo de acidentes, como também um aumento da gravidade. As fraturas que têm chegado são fraturas mais complexas, fraturas mais cominuídas, fraturas expostas, e isso repercute na vida do paciente, muitas vezes podendo ter até sequelas que são irreversíveis, contribuindo sim para a sua diminuição da capacidade laboral, da sua interação com a sociedade, de sequelas mesmo para o resto da vida. Aurélio chamava a atenção no estúdio que o senhor, mas também toda a sua equipe, e claro a equipe do hospital, é parte importante num capítulo da história dessa pessoa, da vida dessa pessoa e ajuda a salvar a vida dela. Pelo relato que o senhor ouve, essas pessoas estão usando capacete? Essas pessoas estão tendo uma boa conduta? Está dentro do ideal? Tem muito que melhorar. A gente vê que muitos dos relatos são por causa de distração, não utilizar os equipamentos de segurança, andar de forma irregular no trânsito, ou seja, na calçada, onde não deveria, andar junto com os pedestres, o uso do celular. Então, muitas vezes, um segundo de distração pode causar sequela para a vida inteira. Os especialistas de trânsito, em trânsito, já indicam a necessidade de usar esses equipamentos, de ter uma boa conduta, mas o senhor, vendo essas histórias, caminharia nessa mesma linha de recomendação? Além dos equipamentos de segurança, eu venho sempre e reforço com os pacientes da conscientização. É o olhar pelo outro. E a gente entra na campanha do Maio Amarelo, que olhar o outro no trânsito salva vidas. Então, você enxergar o outro, você diminui o número de acidentes, sequelas, o número de cirurgias. E sim, você está ajudando o outro. Doutor, a título de informação e da minha curiosidade, que tipo de consequência o senhor chamou a atenção para sequelas essas pessoas levam para a vida depois que saem do hospital?
a gente faz de tudo para que a pessoa tenha uma recuperação completa. Eu falo que é igual um carro batido. Uma vez que o carro bate, a gente tenta consertar. Mas algumas vezes a batida pode ser tão intensa e pode repercutir o resto da vida. Por exemplo, a pessoa pode ter dor crônica, inchaço, edema, claudicação, que é ficar mancando. A pessoa pode ter repercussões na circulação, amputações, infecções relacionadas às fraturas, que é a famosa osteomielite, e essa infecção pode muitas vezes acompanhar a pessoa o resto da vida. Então essas são algumas das muitas complicações que pode ter. Vale o recado e vale o seu alerta. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a TV Gazeta, com quem está acompanhando o Bom Dia Espírito Santo, que isso de alguma maneira sirva de lição para você, para aquele seu conhecido, para o seu filho, para o seu neto que utiliza a moto, é o pedestre, ou utiliza a bicicleta elétrica para se locomover, precisa desse meio de transporte. É um meio de transporte interessante, é claro, mas é preciso ter cuidado, né, Vanessa e Aurélio? Com toda certeza, cuidado, pensar nessa população mais vulnerável dentro desse trânsito, né? Muito obrigado a vocês pelas informações e olha como isso vem justamente ao encontro de tudo que está sendo trabalhado neste Maio Amarelo, que é esse mês tão importante. A Polícia Rodoviária Federal lança amanhã a campanha Maio Amarelo aqui no estado e o mote da campanha desse ano é "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", focando justamente nessa população, nos chamados mais vulneráveis, ciclistas, pedestres, motociclistas. E os números da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado mostram justamente isso. De janeiro a abril desse ano, registrados 763 acidentes de trânsito. E, olha só, desses 51 óbitos, boa parte, 55% do total, envolveram motocicletas, que passam justamente nesse público mais vulnerável. É porque o corpo é o próprio escudo, né? Ali quando a gente está falando de motocicleta, também dos ciclistas e dos pedestres. E só lembrando, né, gente, que a gente sempre fala que os veículos maiores sempre são responsáveis pelos veículos menores. Vamos seguir agora com o Bom Dia, falando de um visitante